Gravação iniciada. Retomando, então, os trabalhos da manhã do dia 13 de abril de 2021, vamos apreciar o item 12 da pauta, conselheiro Carlos André, recorrente comercial de alimentos Montemar Limitada. Com a palavra, o relator. Presidente. Bom, então, aqui é o lançamento de PIS e COFINS, quer dizer, houve uma fiscalização de IRPJ, né, com apuração de omissão de receitas, mas o lançamento de PIS e COFINS foi feito de forma apartada, né, porque era PIS e COFINS não cumulativo. Então, embora esse auto de infração aqui trate só de PIS e COFINS, ele é decorrente de uma fiscalização de IRPJ, por isso está na nossa competência, né. Então, trata o presente processo de lançamento de COFINS e PIS do ano do calendário 2007, né, decorreu de constatação de omissão de receitas em procedimento de fiscalização de IRPJ. O procedimento fiscal foi motivado pelas divergências constatadas entre as informações prestadas pela contribuinte à Secretaria de Estado de Fazenda e à Secretaria da Receita Federal e abarcou os anos do calendário 2006 e 2007. Esse aqui trata apenas de PIS e COFINS 2007. No ano calendário 2006, a autoridade fiscal concluiu pela ocorrência de hipótese de arbitramento de lucro. Desta forma, apurou em separado os fatos jurídicos de 2006 e os respectivos autos de infração de RPJ, contribuição, PIS e COFINS foram juntados ao processo final 32. Em relação aos fatos jurídicos tributários ocorridos em 2007, a fiscalização segregou os autos de infração relativos a PIS e COFINS em razão da necessidade de promover a apuração com base nas notas fiscais de entrada e saída, conforme a legislação de regência do regime não cumulativo das contribuições. Os autos de infração de PIS e COFINS são objeto do presente processo, está ainda sintetizado os valores lançados. Então, eu reproduzo aqui parte do relatório da autoridade julgadora de piso em relação aos fundamentos do lançamento, mas passando para a parte destacada ali, né, em amarelo. Em relação ao ano 2007, foi necessário acionar a coordenação do Sintegra, da Secretaria de Fazenda de Goiás, para nos fornecer arquivo de notas fiscais de entrada e saída em meio magnético, viabilizando assim a apuração de PIS e COFINS. Examinando o arquivo do Sintegra, verificamos a ocorrência de vícios, tais como ele relata alguns vícios. Mesmo diante dos vícios, consideramos verídicos os valores das transações em expressão monetária, os quais se mostram compatíveis com os valores contabilizados no diário e razão. Então, ele bateu as notas fiscais com o livro diário e razão. PIS e COFINS. O contribuinte apresentou planilhas de cálculo de PIS e COFINS não cumulativa, cujo exame resultou da verificação dos seguintes vícios. E ele traz aqui alguns vícios na apuração demonstrada pela contribuinte. Objetivando sanar tais vícios, foi elaborado o anexo demonstrativo de apuração de débitos e créditos de PIS e COFINS, adotando-se os seguintes critérios. E aí ele elenca aqui, né, os valores inseridos na ficha, na linha 1, faturamento, foram obtidos do razão, a conta tal. A linha 10 congregou a revenda dos produtos sujeitos à alíquota zero, substituição tributária, constantes do anexo demonstrativo de saídas com alíquota zero e produtos sujeitos à substituição, o qual foi obtido a partir do arquivo de notas fiscais e meio magnético do Sintegra. As demais receitas foram obtidas do razão nas contas aí discriminadas. Os valores da linha 10 foram glosados, posto que o contribuinte deixou de atender à fiscalização no tocante à exigência de apresentar o livro de registro de saídas, bem como o arquivo do Sintegra, obtido de ofício junto à Cefaz. Limita-se a informar os produtos sujeitos à alíquota zero e substituição tributária constantes do respectivo demonstrativo. Muito bem, inconformada com os lançamentos, a contribuinte apresentou impugnação aos autos de infração. Bom, então aqui, a contribuinte argumentou pela nulidade dos autos de infração, o item A, e o item B, a apuração incorreta dos valores de PIS e COFINS, sob o argumento de que a fiscalização, ao proceder ao lançamento, deixou de conceder créditos decorrentes da não cumulatividade. Assevera também que devem ser excluídas da base de cálculo as receitas oriundas do regime monofásico, alíquota zero,
e substituição tributária. Consigna ainda que o fisco procedeu a um arbitramento indevido pela utilização de critério ilegal e mais oneroso ao contribuinte, além de ter desobedecido os ditames do artigo 112 do CTN. No seu entender, a glosa realizada pelo fisco não pode persistir, visto que o ônus da comprovação da inexistência da operação recai sobre a fiscalização. Na sequência, afirma que presunções humanas não são suficientes para fundamentar os lançamentos, cita a jurisprudência. Muito bem. Os próprios fiscais apontam, citando a contribuinte, né? Os próprios fiscais apontam a impossibilidade de efetuar levantamento específico de entrada e saída, se não pode presumir que tais operações não aconteceram. Se os fiscais se basearem exclusivamente nas notas fiscais de entrada e saída em meio magnético, deveriam se basear na natureza dos produtos e seus regimes tributários. Bom, além disso, a impossibilidade de imposição de quaisquer multas de ofício, uma vez que as aludidas penalidades constituem acessório da exação principal. Consigna também que, ainda que houvesse infração à legislação tributária, as penalidades aplicadas de 150% constituem ato confiscatório. Demais disso, assevera que a fiscalização não comprovou ocorrência de sonegação, fraude ou conluio, fundamentos do artigo 44 a 9.430 para multa qualificada. D. Impossibilidade de ajuizamento de ação criminal antes do exaurimento da via administrativa, ilegalidade e inconstitucionalidade de taxa Selic e juros de mora, como juros de mora, né? Bom, a impugnação foi julgada improcedente, está aí a emenda do acordo. E resignada, interpôs recurso voluntário em que reedita as alegações da impugnação. Aí houve aqui, esse processo ele já foi objeto de 2 acordos e uma resolução para discutir a competência, de quem era a competência para julgar esse processo. Passo ao voto, presidente. Então, como visto, trata-se de lançamento de PIS e COFINS, reflexo de procedimento de fiscalização do IRPJ, em razão da constatação de hipótese de omissão de receitas no calendário de 2007. Aí um trecho do TVF que resume a infração constatada pela fiscalização. A diferença entre o que foi apresentado para a fiscalização do Estado, que foi corroborado pelas notas fiscais e pela escrituração, e o que foi apresentado à Receita Federal por meio de DIPJ e DCTFs. A autoridade fiscal apurou os débitos e créditos de PIS e COFINS com base nas notas fiscais obtidas junto à Secretaria do Estado de Fazenda de Goiás, conforme esse trecho. A fiscalização cotejou os documentos fiscais com demonstrativos de PIS e COFINS apresentados pela contribuinte. A partir desse cotejamento, elaborou o demonstrativo de apuração de débitos e créditos de PIS e COFINS. Está aí citado suas palavras. Em sua defesa, a recorrente limitou-se, conforme relatado acima, a reproduzir na peça recursal as mesmas alegações lançadas na impugnação. Penso que a autoridade julgadora de piso já apreciou tais alegações com adequação e profundidade, motivo pelo qual propõe a adoção da decisão recorrida por suas bem colocadas razões de decidir, de acordo com a faculdade do artigo 57, parágrafo 3º. Para facilitar a compreensão da matéria, passa a transcrever os trechos conforme os pontos de defesa. Ao invés de simplesmente citar a decisão inteira, eu reproduzo em partes conforme os pontos de defesa da contribuinte. Então, arguição de nulidade dos autos de infração. A contribuinte ressaltou inicialmente que o lançamento tributário é ato vinculado e não discricionário, e que as autoridades fiscais teriam deixado de cumprir procedimentos e formalidades atinentes à ampla defesa e ao contraditório. Em relação à questão posta, examinando os autos de infração e as peças que os instruem, tem que a fiscalização proceder de forma correta. 1. Dando oportunidade ao contribuinte produzir os elementos de prova necessários durante a ação fiscal, intimada, efetuando o lançamento de acordo com as normas que exigem a determinação do fato jurídico tributário da obrigação dele decorrente. 3. Apresentando todos os elementos de fato e de direito que fundamentavam os lançamentos de ofício, de forma a garantir o devido processo legal e o pleno exercício do direito de defesa. Eu reproduzo aqui o trecho da decisão de piso que afastou a arguição de nulidade, para não ser necessário reproduzir por inteiro.
Então, nesse ponto, eu estou votando por afastar a preliminar de nulidade. Questão de mérito. No tópico nulidade dos lançamentos de PIS e COFINS, a contribuinte esgrimiu algumas alegações que dizem respeito, a meu juízo, ao mérito dos lançamentos de ofício, uma vez que versam exclusivamente sobre a concretização da hipótese de incidência e a apuração do critério de valor da obrigação. Em síntese, a recorrente alegou que a fiscalização, 1. Deixou de observar regimes de tributação monofásica, produtos submetidos à alíquota zero e hipótese de substituição. 2. Presumiu a ocorrência de entradas e saídas. 3. Procedeu ao arbitramento de forma ilegal. 4. Deixou de aplicar créditos aos quais a recorrente teria direito. E 5. Não observou a impossibilidade de duplicidade do lançamento. Então, esses são os pontos. A partir daí, é preciso destacar que as alegações apresentadas pelo contribuinte são absolutamente genéricas. Não apresentam nenhum caso concreto em que tais alegadas violações houvessem efetivamente ocorrido. Não junta nenhum elemento de prova que possa dar aso às suas alegações. Ademais, conforme mencionado anteriormente, a fiscalização procedeu com diligência ao buscar as notas fiscais de entrada e saída junto à Cefaz e proceder à apuração de débitos e créditos com base nesses elementos de prova. A apuração efetuada dessa forma foi cotejada com as demonstrações apresentadas pela contribuinte. Ora, a fiscalização produziu uma prova robusta e detalhada e permitiria à contribuinte demonstrar, se fosse o caso, as suas razões de forma determinada, apontando quais os créditos que não haviam sido considerados ou quais os casos de tributação concentrada, alíquota zero e substituição. Assim, novamente, reproduz as razões de decidir da autoridade julgadora de primeira instância, passando ali a parte destacada. O que se verifica no caso interno é que não houve arbitramento algum e tampouco a duplicidade de lançamento. A fiscalização, não obstante a constatação de alguns vícios nos documentos apresentados, procedeu à apuração da contribuição para o PIS e da COFINS a partir do razão das planilhas de cálculo apresentadas pela própria impugnante e dos arquivos de notas fiscais de entrada e saída em meio magnético, fornecidos pela coordenação do SINTEG. Conforme demonstrativo e trecho do relatório fiscal reproduzido anteriormente, em decorrência do vício constatado nas planilhas apresentadas pela contribuinte, repetição na linha 1 do valor de 3.453 de julho a dezembro, o total da receita bruta foi obtido a partir dos valores constantes do razão, da seguinte forma, e aí repete aquilo que já foi dito anteriormente. Neste ponto, cumpre ressaltar que o valor total da receita bruta, base de cálculo das contribuições ora em análise, foi devidamente demonstrado e provado pela autoridade fiscal. Dessas quantias foram deduzidas as importâncias relativas às exclusões da base de cálculo autorizadas em lei. Ocorre que nas planilhas elaboradas pela contribuinte constam valores referentes a receitas sujeitas à alíquota zero em montantes bem superiores aos apurados pela fiscalização. Sobre o assunto, aduz a interessada na peça de defesa que a lei autoriza a exclusão da base de cálculo das receitas oriundas do regime monofásico, alíquota zero e substituição. E aí ele reproduz aqui as normas, né, os textos normativos. Abaixo. Logo, de fato, não integram a base de cálculo de tais contribuições as receitas sujeitas à alíquota zero e aquelas decorrentes de sua condição de substituta tributária. Sobre o assunto, a autoridade lançadora esclarece, no termo de verificação, que os valores inseridos na linha 10 da planilha extracontábil apresentada pela contribuinte, receitas sujeitas à alíquota zero, não constavam no arquivo em meio magnético do SINTEG e tampouco foram comprovados pela escrituração e os fiscais, uma vez que esses não foram apresentados. Ressalto que a empresa foi intimada e reintimada a apresentar o livro de registro de saídas, mas não o fez. Considerando que todas as saídas foram informadas ao fisco estadual e estavam registradas em tal arquivo, visto que os valores de faturamento coincidem com os informados pela contribuinte, exceção ao vício de repetição já explicitado, é de se concluir que tais valores estão contidos no montante final. No intuito de identificar quais notas fiscais atendiam a essas condições, a fiscalização anexou o demonstrativo em que lista os filtros aplicados aos registros e tal. Quer dizer, a fiscalização ainda tentou fazer essa busca, mas essa busca, na verdade, no arquivo SINTEGRA, é mais difícil, porque o arquivo SINTEGRA é voltado para a apuração do ICMS e não das contribuições, né?
que é o que a fiscalização, a DRJ registra aqui. Dessa forma, os arquivos objetos que integram contêm primordialmente informações relativas ao ICMS. É de se reconhecer que, de fato, a alíquota zero ali informada diz respeito ao ICMS, tributo expressamente citado nas notas fiscais. Porém, diante da omissão da empresa em apresentar o livro de registro de saídas e tendo em vista a impossibilidade de validar com documentação apresentada os valores de receita excluídos da base de cálculo dessas contribuições, a autoridade lançadora ainda tentou aprofundar a pesquisa mediante intimação e reintimação, para que a interessada comprovasse por meio de documentos hábeis e idôneos a composição de tais quantias. Isso, não obstante, a empresa permaneceu inerte. Por conseguinte, sujeitam-se à comprovação sob pena de glosa dos valores registrados todas as operações realizadas pela pessoa jurídica, normalmente quando o histórico da empresa revela o descumprimento sistemático de obrigações acessórias por ela devidas. Dessa forma, procedeu corretamente a fiscalização, a intimação da empresa para que comprovasse a natureza das receitas apresentadas como alíquota zero, de forma a validar a exclusão. Entretanto, a impugnante não apresentou nenhum elemento para provar, sequer quando da autuação, seja da autuação, seja no momento da impugnação, para alicerçar a argumentação vertida na peça de defesa. Aqui poderia se acrescentar também o recurso voluntário. Dessa forma, não havia outra alternativa de fiscalização a não ser glosar tais valores, até porque a contribuinte não pode beneficiar-se da própria torpeza. De outro lado, é imprescindível que as provas e argumentos carreados aos autos, no sentido de refutar o procedimento fiscal, se revistam de força probante, capaz de propiciar o necessário convencimento e, consequentemente, descaracterizar o que foi imputado pelo fisco, o que não foi feito no caso em apreço. Quanto à alegação de que a fiscalização deixou de conceder os créditos decorrentes da não cumulatividade, não há como acolher a argumentação, visto que todos os créditos discriminados pela contribuinte nas planilhas apresentadas foram validados pela autoridade lançadora e deduzidos do total de débitos apurados relativos ao PIS e COFINS. Demais disso, há que se ressaltar que não houve arbitramento por parte da fiscalização. Ela não efetuou estimativas, presunções ou qualquer outro procedimento discricionário para apuração da base de cálculo. O que houve foi a utilização de documentos da própria empresa nas fiscais de saída e meio magnético para a apuração da base de cálculo PIS e COFINS, bem como a glosa de valores desprovidos de comprovação por documentação hábil e idônea. Da mesma forma, há que se destacar que também não ocorreu qualquer duplicidade de lançamento. Em relação à alegação de que a interpretação deve observar os ditames do artigo 112 do CTN, não há como se cogitar da aplicação das disposições, porque não há dúvidas na matéria quanto aos quesitos nele apontados, está aqui reproduzido o artigo 112. Então, no mérito, eu voto por negar provimento ao recurso voluntário. Quanto às penalidades, a recorrente insurgiu-se contra a qualificação das multas, 150%. De acordo com as razões aduzidas pelo contribuinte, as multas qualificadas seriam inconstitucionais, em razão do princípio do não confisco, e, ademais, a fiscalização não teria comprovado a ocorrência das hipóteses do artigo 71, 72, 73 da 4502. Né? Para apreciar essa questão, penso ser relevante trazer à baila a síntese feita pela fiscalização para fundamentar essa aspiração da multa, no TVF, daí reproduzido. As obrigações acessórias a que se refere a fiscalização são a DIPJ e as DCTF, que foram reiteradamente entregues zeradas ou omitidas nos 2 anos fiscalizados, 2006 e 2007. Desta forma, o contribuinte deixou de constituir os créditos tributários relativos a IRPJ, contribuição, PIS e COFINS, a que seria obrigado, e omitiu reiteradamente do conhecimento da administração a ocorrência de aspectos dos respectivos fatos jurídicos tributários. Tal conduta, cabalmente comprovada nos autos, configura a hipótese de sonegação do artigo 71.1 da Lei 4.502, está aí reproduzida. O dolo é evidenciado pela reiteração da conduta ao longo dos 2 anos fiscalizados. Também penso salientar que as autoridades julgadoras administrativas... Bom, aqui é a súmula CAF número 2, não pode afastar a norma legal, né? Então, novamente, eu proponho a adoção da decisão de PIS, que está aí reproduzida. Mas essa é a questão. Em relação ao procedimento da representação para fins penais, eu estou citando aqui a súmula CAF 28, não nos compete manifestar sobre representação fiscal para fins penais, na questão dos juros de mora, a súmula CAF número 4. Então, em conclusão,
voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, em razão, né, dessas matérias que não são da competência dos julgadores administrativos, e da parte conhecida, negar-lhe provimento. Alguma dúvida, senhores? Podemos passar a votação? Eu tenho apenas uma dúvida, senhor presidente. Diga. O voto do relator é excelente. Maestria com que discute as questões de PIS e COFINS, né? Começa a elogiar. Que é um assunto árduo mesmo. Agora, eu me pergunto se esse lançamento ele é realmente decorrente. Porque nós estamos tratando aqui de uma DIPJ zerada. Zerada, não tem informação nenhuma. Isso não existe omissão de receita, em tese, porque ela está zerada. Então, o que a fiscalização fez? Ela foi lá procurar essa receita, achou lá na Secretaria de Estado de Fazenda de Goiás as receitas declaradas por fisco estadual, fez um alto apartado, cobrou PIS e COFINS e foi cobrar imposto de renda. Se eu cancelar imposto de renda, lançamento de PIS e COFINS, por que não sobreviveria? Eu não estou vendo vinculação, apesar que essa questão já foi discutida. E a terceira turma declinou da competência e jogou para cá. Não é isso, Carlos André? Eu confesso que eu não estou seguro quanto a esse ponto. Eu acho que essa matéria não seria nossa aqui. Essa matéria é exclusivamente PIS e COFINS. Ela não tem vinculação. Apesar de estar escrito lá no TVF, que lançamos lá 2006 arbitrado, 2007 lucro trimestral, e os lançamentos de PIS e COFINS são decorrentes, eu confesso que eu lá na DRJ eu talvez declinasse se fosse o caso, né? Mas, enfim, eu fiquei meio inseguro um pouco, não sei se o Carlos André chegou a cogitar isso aí ou não, achou que realmente bastou lá a terceira turma declinar. Me parece que, se eu discordar, parece que, se a turma entender, parece que vai para a Câmara Superior, não é isso, presidente? Sim. Sim, isso é isso, né? E a gente resolver que a competência não é da primeira sessão, vai para a presidente do CAF resolver. A presidente da sessão, né? Declínio negativo de competência, conflito negativo de competência. Agora, aqui, só para esclarecer esse ponto aqui do Camerano, presidente, na verdade, os tributos eles foram objeto de um mesmo mandato de procedimento fiscal. A fiscalização iniciou para apurar todos esses tributos juntos. Então, me parece que seria caso de decorrente, sim. Se você olhar aí o termo de início de fiscalização, de procedimento, você vê que todos os documentos pedidos foram para apurar todos os tributos, CRPJ, CSL, PIS e COFINS. Sim, então, sim, exatamente. Então, a fiscalização foi uma só, me parece que nos termos das regras aí que a gente tem de decorrência, seria decorrente, sim. Sim, ele pode fazer um MPF que englobe todos esses tributos. E ele pode fazer lançamento isolado de PIS e COFINS, independentemente do estar no MPF. Ele pode fazer isolado. Se chegar para nós aqui o isolado dentro do ambiente do imposto de renda, nós vamos separar. Eu fiquei com dúvida realmente, sabe? Porque, por causa da IPJ totalmente zerada, eles simplesmente abandonaram e foram fiscalizar lá os livros estaduais, entendeu? Mas, enfim, o voto do relator está muito bom e eu não vou entrar nessa discussão, porque, a não ser que a turma entenda, mas eu acompanho o voto do relator, presidente. Muito bem. Doutor Daniel. Eu vou acompanhar, presidente. Eu acho que é competência da gente mesmo, se tratando de decorrente aí, e acompanho. Doutora Luciana. Também entendo se nossa competência, acompanho o relator, presidente. Doutor Itamar. O relator, presidente. Doutora Letícia. Acompanho o relator, presidente. Doutor André. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso na parte conhecida, afastar as arguições de nulidade ou auto-infração, para no mérito negar-lhe provimento. Muito bem. Item 13 saiu de pauta. Item 14, conselheiro Camerano, Fazenda Nacional e Impacto, Sistema de Limpeza Descartável Limitado. Senhor presidente, esse voto aí nós vamos estender o almoço, viu? Não tem problema, não? É grande? Assim,
Não, nós temos 20 minutos para o meio-dia. Certamente ele vai passar. Então eu vou fazer uma pergunta para vocês. Os colegas que têm processo ainda para julgar na parte da manhã. Item 14, item 15, item 16, item 18. O que é tranquilo aí da gente julgar até o final do meio-dia? Senhor presidente, o item 16, Mariazinha Modas, é relativamente tranquilo, sim. Então, passemos à apreciação do item 16. Conselheiro Camerano, Mariazinha Modas Limitada. Conselheiros, gostaria de pedir só que alguém me mandasse por e-mail esse ponto. Eu vou mandar para ti, André. Tá. O meu travou aqui, cara. Alguém pode encaminhar junto para ele também? Que o meu tá travado aqui, meu e-mail. Eu tenho que abrir o e-mail aqui, peraí. Acho que agora eu vou conseguir. Tá tentando aí, Pedro? Estou tentando. Minha máquina está muito lenta hoje. Já encaminhei. Conseguiu encaminhar? Estava tentando aqui, então não é preciso mais. Então vamos lá, Camerano. Tá bom. Recebeu? Ok. Senhor presidente, então traz o processo aqui, é bem simples, é depósito bancário de origem não identificada, né? Então, eu vou transcrever aqui o relatório da decisão de PIS do acordo da DRJ Rio de Janeiro, hoje em 2008, R$58 mil, acrescido de multa de 75% e de 150%. Né? Então, foi arbitramento de lucro em função de não apresentação dos livros documentos contábeis. Né? As bases de cálculo foram os valores creditados pelas administradoras de cartões de crédito no montante de R$1.430.000 e os depósitos bancários sem comprovação de origem no montante de R$1.999.000. O interessado havia optado por tributar seu lucro com base no regime do lucro presumido e entregou a declaração de imposto de renda com os valores zerados. Sobre as omissões de receitas, valores creditados pelos administradores de cartões de crédito, aplicou-se a multa de 150%. Né? Muito bem. Segundo a fiscalização, a não declaração de qualquer receita oferida, bem como de tributos devidos por meio da declaração de imposto de renda CTF, além de não efetuar qualquer recolhimento, demonstra o intuito de fraudar o fisco. E com relação aos depósitos bancários, sem origem, aplicou 75%. Muito bem. O interessado apresentou impugnação, dizendo que os lançamentos de PIS e COFINS deveria ser deduzido do lançamento de imposto de renda e contribuição social, que não incidiria PIS e COFINS sobre taxa de administração de cartão de crédito, né? Tem direito aos créditos resultantes das taxas pagas às operadoras dos cartões de crédito, tendo em vista que tais valores constituem verdadeiros insumos, não se provou evidente intuito de fraude, né? E assim vai. Que o artigo 42 da Lei 9.430 é inconstitucional, seja baixado o processo de diligência, a fim de comprovar a origem dos valores depositados, e fala sobre a Selic.
Eu vou transcrever, eu vou ler o voto aqui, eu vou passar direto lá para o voto, presidente, porque o recurso voluntário é igual à impugnação, e eu praticamente adotei as razões decididas da decisão de primeira instância. Então, são essas questões aqui que já passo direto aqui para o voto, porque o relatório, aqui no final do relatório, ela foi cientificada do acordo e apresentou o recurso voluntário com as mesmas argumentações. Então, o recurso voluntário dele eu conheço, conforme relatoriado, as alegações trazidas no recurso não diferem em sua essência das manifestações de conformismos apresentadas na impugnação, de forma que me permite utilizar a faculdade prevista ao conselheiro no termo do regimento interno, artigo 57, que eu transcrevo aqui. Então, eu adoto como minhas razões decidir a decisão recorrida. Então, eu estou transcrevendo o voto que eu estou adotando aqui da DRJ, né? Da diligência, ela nega o pedido de diligência por estar em desacordo com o artigo 16, que rege o parágrafo. Além de que a diligência não se presta para suprir o ônus do contribuinte possuir escrituração contábil, guarda de documentação e comprovão das operações realizadas. Das questões inconstitucionais, a alegação do artigo 42 da 9.430 ser inconstitucional não é oponível na instância administrativa. Item 12. Das deduções de PIS e COFINS na base de cálculo por renda e condição social. Na apuração da base tributável sob o regime do lucro arbitrado, não há previsão legal para a dedução de qualquer custo ou despesa. Tais deduções só são passíveis de dedução no regime tributável do lucro real. A legislação determinar a aplicação do índice da atividade sobre a receita conhecida para se apurar o lucro arbitrado tributável, de forma ficta, reconhece o montante de despesa dedutível na apuração da base de cálculo. Muito bem. Desta forma, carece de tentação legal o argumento. Das bases de cálculo PIS e da COFINS. O PIS e COFINS possuem dois regimes, cumulativo e não cumulativo. O primeiro regime tem como base de cálculo faturamento, sem direito a quaisquer dedução de crédito. O segundo regime constitui um sistema de créditos e débitos, onde um compensa o outro, né? E se aplica às pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real. Logo, há que se concluir que, no presente caso, por ter sido arbitrado o lucro, o regime a ser aplicado é o da cumulatividade. Né? Então, não tem essa questão de crédito. Taxas de cobrança por parte dos bancos ou taxas das administradoras de cartões de crédito não são dedutíveis das bases de cálculo do PIS e da COFINS e nem conferem créditos no regime cumulativo. Estas taxas possuem natureza de despesa, não se confundindo com natureza de faturamento. Né? As argumentações do interessado não encontram amparo nas leis complementares 770, 791 e 9.600 da multa qualificada. A atitude do interessado de não informar na declaração de imposto de renda, na IDCTF, os valores das receitas oferidas, nem apurar qualquer valor recolhido de imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, bem como não efetuar qualquer recolhimento desses tributos, além de não apresentar sua escrituração contábil, denota seu intuito doloso. Né? Até na argumentação, o interessado tenta ludibriar a situação de fato encontrada. A DCTF, que juntou aos autos, indica que o interessado teria somente imposto de renda detido na fonte para recolher. As receitas recebidas por meio de cartões de crédito, 1.430.000, sobre as quais incidiu a multa qualificada, não está no campo das presunções legais, mas da constatação do efetivo oferimento da renda. Os valores recebidos por meio de cartões de crédito decorrem de operações de vendas de mercadorias e não de empréstimos ou outras operações financeiras. Portanto, a aplicação da multa qualificada está de acordo com o artigo 44, parágrafo 1 da Lei 9.430. Aí fala da taxa Selic, né? A jurisprudência aqui fala também do STJ, né? Da legitimidade da taxa Selic. Vou passar, evidentemente, por isso, um assunto já pacificado. Muito bem. Então, senhor presidente, basicamente eram esses argumentos, realmente tanto a impugnação quanto o recurso voluntário se limitaram, para mim, argumentações fracas, não entraram realmente no verdadeiro âmbito da questão. Tem PJ zerada, sem instrução contábil, sem nada. Então, eu posso, senhor presidente, para negar provimento ao recurso voluntário. Muito bem. Alguma dúvida, senhor? Passemos à votação, então. André, eu só queria fazer uma sugestão, se o relator entender necessário, que o STF também decidiu, né, agora em
setembro de 2020 que as taxas de cartão de crédito elas compõem a base de cálculo, se for o caso de reiterar esse argumento ainda. Sim, eu vou dar uma olhada então, conselheiro André. Obrigado. Se adaptar aqui no voto, eu vou colocar assim, tá? Obrigado. Muito bem. Depois você me passa direitinho aí. Em regime de votação, conselheiro Daniel. Com o relator, presidente. Doutor Carlos André. Com o relator. Doutora Luciana. Acompanho o relator, presidente. Doutor Itamar. Com o relator, presidente. Doutora Letícia. Acompanho o relator, presidente. Doutor André. Com o relator, presidente. Me acompanha o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Camerano, esse RS Calçados Limitada. Quantos minutos nós temos aí, presidente? Temos 12 minutos. 12. Deixa eu ver, porque são tantas emoções, quer dizer, são tantos processos que eu vou ver aqui, presidente, conforme a grandiosidade aí, que eu já não me lembro, já são muitos. 12, 15, 20 minutos no máximo, tá? Eu estou abrindo aqui para ver, eu acho que isso aqui também é uma questão de depósito bancário. Se eu não me engano, e acho que também adotei as razões de decidir da DRJ. Se for o caso, aí realmente 15, 20 minutos a gente consegue. Ok. Deixa eu ver aqui. Esse aqui não, esse aqui é uma... bom, se os senhores concordarem, é uma preclusão temporal. Tá, senhor presidente? Então, tem aqui o... Tá vendo? Posso continuar o senhor vai anunciar aí ou posso... Vou anunciar, então. Vamos apreciar, então, o item 18, recorrente RS Calçados Limitada. Relator, doutor Camerano, Cláudio de Andrade Camerano. Então, ok, senhor presidente. Então, transcrever aqui o relatório de decisão de piso. É um processo de autoinfração no arbitrado, tá? Deixa eu ver aqui. Apresentou a impugnação tempestiva, aqui a relatório da DRJ falando, tal. Muito bem. Aí a DRJ... eu estou passando rápido porque eu entendi aqui que houve preclusão. A decisão recorrida manteve em parte o crédito tributário lançado, né? Então, está aqui. Do recurso voluntário. Essa é a questão que eu entendi que está preclusa. Por meio do edital, a contribuinte foi considerada cientificada em 24 de março de 2015, na decisão do acordo da DRJ. E contados 30 dias após, excluindo o dia de ciência, tem-se que a data final para interposição de recurso voluntário dar-se-ia em 23 de abril de 2015. O recurso voluntário foi protocolado em 26 de maio de 2015. É o relatório essencial. Então, senhor presidente, vou analisar essa questão aqui, porque eu nem entrei no mérito desse lançamento, mas se for o caso se não entenda que houve a preclusão, bastaria adotar o voto da primeira instância. Mas, enfim, vamos aqui, então, passar por voto para ver essa questão do conhecimento, presidente. Conforme relatoriado, percebe-se que o recurso voluntário foi apresentado de maneira intempestiva. Veja que temos nos autos 4 avisos de recebimento AR devolvidos, sendo oportuno verificar que possa ter ocorrido, se os dados ali indicados refletem o endereço correto, etc. Pois a ciência por edital é acionada quando resultar infrutífero o alvo perseguido por via postal o pessoal. No primeiro AR, consta o endereço da recorrente como sendo a Avenida Doutor Francisco Mesquita, número 100, Ciência, em 12 de janeiro de 2015, e assinado pela pessoa de Aline Santos. Ocorre que o número correto da avenida seria o número 1000. Portanto, se desconsiderar tal correspondência. No segundo AR devolvido, mesma situação. Consta o endereço da recorrente como sendo a Avenida Doutor Francisco Mesquita 100, assinado pela pessoa de Aline Santos.
de se considerar também essa correspondência. No terceiro AR devolvido, consta agora o endereço correto da recorrente. Avenida Dr. Francisco Mesquita, 1000. Ciência, em 13 de fevereiro de 2015. E, curiosamente, assinado pela pessoa de Aline Santos. A mesma do endereço errado. Entretanto, foi devolvido. No quarto AR, consta o endereço correto da recorrente, a Avenida Dr. Francisco Mesquita, 1000. Entretanto, foi devolvido. Bom, apesar disso tudo aí, fizeram o edital, porque o AR foi devolvido. Por meio de edital, a contribuinte foi, está lá na folha 1774, considerada cientificada em 24 de março de 2015, da decisão do acordo da DRJ. E contados 30 dias após, excluindo-se o dia de ciência, tem-se que a data final para a interposição de recurso voluntário deu-se em 23 de abril de 2015. Isso eu estou considerando lá aqueles 15 dias e tal, né, do edital, já fiz essa conta toda. Conforme relatoriado, o recurso voluntário ele foi protocolado em 26 de maio de 2015, de forma que não se deve tomar seu conhecimento por força de sua intempestividade. Então, senhor presidente, essa é a questão, apesar daquela tentativa de intimação, mas os AR foram todos devolvidos. Então, eles fizeram o edital e, você contando assim com o edital, mesmo assim o recurso ele é intempestivo. Então, esse é o ponto, não conhecer do recurso. Alguma dúvida, senhor? Nenhuma dúvida? Passemos à votação. Com o relator, presidente. Doutor Carlos André. Com o relator. Doutora Luciana. Com o relator, presidente. Doutor Itamar. O relator, presidente. Doutora Letícia. Seu microfone, doutora Letícia, por favor. Acompanho o relator, presidente. Doutor André. Com o relator, presidente. Também voto com o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, não conhecer o recurso voluntário por sua manifesta intempestividade. Muito bem. Eu vou pedir o apoio que encerre a gravação, por gentileza.